Ministério restaurador, evangelístico e pastoral. Instruções para as ovelhas de Cristo, Yeshua. Sã doutrina de acordo com a orientação do Espírito Santo e a Santa Palavra de Deus. Esta é a leitura do documento escrito entre 6 e 9 de dezembro de 2019. Concluído e revisado entre 24, 25 e 31 de dezembro de 2019. Receba uma cordial saudação no amor de Cristo. As informações que aparecem neste documento são para a edificação de todo o povo cristão, comunidade cristã. Como servo do Deus Altíssimo, quero compartilhar com você algumas instruções que o Espírito de Cristo me deu para ensinar como agradar mais a Ele em todo o nosso modo de viver. Também citei os versículos bíblicos necessários. No final de todo o documento, há um elogio recomendado. Nos escritos a seguir, são indicados os deveres a serem considerados em nossa caminhada com Cristo. 1. Devemos deixar o Espírito Santo fazer sua obra através de seus apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. Para permitir o chamado que cada um tem para o ministério para desenvolver e em relação à liderança, devemos permitir que os dons sirvam de louvor, diaconado, intercessão, escola bíblica para crianças, aconselhamento ou aconselhamento e em outros grupos também ser desenvolvido, tendo em mente que devemos sempre dar bons frutos em casa, instituição educacional, trabalho, congregação e onde quer que vamos. Não nos oporemos ao crescimento de cada um de nossos irmãos, nem devemos ser uma pedra de tropeço para o que o Espírito de Deus quer fazer em cada membro do corpo de Cristo. Não permitamos que alguém que não queira se arrepender dos pecados que cometeu e que também os esteja negando tente escondê-los ou justificá-los através de modos de pensar, pontos de vista, pregar ou ministrar no púlpito ou altar. Vista que ele se opõe às instruções de Deus, não lhes permitimos servir nesse estado porque isso afeta o ambiente espiritual e muitas vezes as ovelhas. Há muitos que, em vez de se humilharem diante de Deus e buscarem sua misericórdia, endurecem seus corações e continuam a praticar o pecado sem medo. 1 Timóteo 5:20 Repreenda os que persistem em pecar antes de tudo, para que outros também temam. Hebreus 10:26-29 Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, não haverá mais sacrifício pelos pecados, mas uma horrenda expectativa de julgamento e de fogo fervente que deve devorar os adversários. Quem violar a lei de Moisés pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, morre irremediavelmente. Quanto mais punição você acha que ele merecerá que atropela o Filho de Deus e considera o sangue da aliança em que ele foi santificado como impuro e ofende o Espírito da graça. 2. Não tomamos decisões dentro das congregações, sem antes sermos aprovados pelo Espírito de Deus, nem colocamos regulamentos que não sejam aprovados por ele. Não devemos ignorar os irmãos das diferentes congregações, antes, nós o abençoamos e fortalecemos por meio da palavra de Deus e o sábio conselho de Cristo. Atos 15:28-29 Porque pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não lhe impor outro fardo além das coisas necessárias que você se abstenha do que é sacrificado a ídolos, sangue, afogamento e fornicação, das quais coisas, se você se manter, fará bem. Divirta-se. 3.
A igreja não estará pronta até que seja removida de cada congregação e membro carnal, mundano e errôneo. Portanto, o Senhor Eterno se levantará em cada congregação ou enviará pessoas que têm medo dele e que não toleram práticas ou modas mundanas, a fim de guiar seu povo no que é certo. Para aqueles que estão liderando e não estão construindo, mas destruindo com doutrinas de erro, ou aqueles que estão afligindo outras pessoas na congregação, após o término do tempo de provação, se não se arrependeram, Jesus Cristo os separará e ele expulsará de sua santa presença. No tempo da grande provação que o mundo passará, somente os fiéis e os que temem a Deus permanecerá. É necessário separar o trigo do joio. Para tudo, há um tempo para preparar a igreja para receber o Rei da Glória, aqueles de nós que realmente desejam se submeter a ele. Tito 2, 1:3, 1:4, aguardando a bendita esperança e a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu por nós para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo próprio, ciumento de boas obras. 2 Coríntios 7:1. Portanto, amados, uma vez que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a contaminação da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Salmos 51, 10-12. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Não me lances fora de diante de ti e não retire de mim o seu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me nobre espírito. Isaías 1:6-1:7. Lave e purifique-se, remove a iniquidade das tuas obras diante de meus olhos, pare de fazer o mal, aprenda a fazer o bem, busque julgamento, restaure os injuriados, faça justiça ao órfão, proteja a viúva. 4. Cristo continua a ser a principal autoridade de toda a comunidade cristã, ele é nosso Rei soberano, o chefe de todo ministro e discípulo e de todos que o procurarem que invocam seu santo nome, portanto todos devemos respeitar as decisões que ele tomar. É também a autoridade que está acima de todos os reis, mandatários e outras autoridades terrenas. Mateus 28:18. E Jesus veio e falou com eles, dizendo: toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Efésios 1:21. Sobre todo principado, autoridade, poder e senhorio, e sobre todo nome que é nomeado, não apenas nesta era, mas também na era futura. 5. Nas igrejas locais, não deve haver modificação que não seja aprovada pelo Espírito Santo. Deuteronômio 5:32-33. Vede, pois, que fazes como Jeová teu Deus te ordenou, não vire para a direita ou para a esquerda. Ande por todo o caminho que Jeová, seu Deus, lhe ordenou para que você viva e fique bem, e tenha longos dias na terra que você deve possuir. 6. Portanto, procuremos a Deus mais intimamente para que Ele nos ajude todos os dias a nos tornarmos mais semelhantes a Cristo, refletindo sua santidade, amor, compaixão, humildade, justiça e bondade. Salmos 16:7. Abençoarei a Jeová que me aconselha, mesmo à noite minha consciência me ensina. 7. Vamos nos fortalecer no Senhor Jesus Cristo, porque sem Ele não seremos capazes de permanecer firmes e sem a orientação do Espírito Santo, corremos o risco de nos afastarmos da sã doutrina ou do único caminho para a salvação. Sejamos fiéis à sua palavra, a palavra escrita e a indicada pelo Espírito Santo,
e não aceitamos ou toleramos a prática do pecado em nossos lares, especialmente se nosso parceiro também é cristão, para que nossos filhos também respeitem a Deus mesmo em as casas e muito mais, se forem um local de oração ou reunião de servidores ou célula ou grupo da vida ou grupo familiar. Todos nós pecamos, mas não devemos manter ou permanecer em pecado, mas devemos proceder ao arrependimento e continuar limpando a nós mesmos no sangue do Cordeiro Santo. João 15, 5-8 Eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque além de mim você não pode fazer nada. Quem não permanece em mim será lançado como um ramo, e murchará, e eles os juntam, os jogam no fogo e queimam. Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, peça tudo o que quiser, e isso será feito por você. Nisto meu Pai é glorificado, no qual você dá muito fruto e portanto, é meu discípulo. 1 Timóteo 4,12 Ninguém deixe sua juventude em vão, mas seja um exemplo para os crentes em palavras, conduta, amor, espírito, fé e pureza. 8. Vamos continuar a orar o tempo todo. Vamos orar onde quer que estejamos e onde andamos, a fim de estar em constante comunicação com Cristo. A Santa Palavra de Deus, que também nos purifica, deve permanecer no coração de cada um de nós para lembrá-la e aplicá-la em nossas vidas e, portanto, agradar a Cristo onde estamos. Efésios 6,18 Orando em todos os momentos com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. João 15:3 Você já está limpo por causa da palavra que lhe falei. Efésios 5:26 Tendo-o purificado na lavagem da água por palavra, a fim de apresentá-lo a si mesmo, uma igreja gloriosa, que não tinha manchas, rugas ou similares, mas era santa e imaculada. 1 Coríntios 2,16 Pois quem conhecia a mente do Senhor? Quem o instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. 9. Um corpo em Cristo. Voltemos todos à unidade, à família em Cristo, a unidade que existia nos assentos da igreja primitiva, onde os apóstolos foram visitar, edificar e exortar, e onde, entre os discípulos de cada um, enviaram auxílio à igreja. Onde havia muita necessidade, antes da divisão em denominações. Todos nós precisamos um do outro porque fazemos parte do mesmo corpo. Existem denominações cristãs que são mais fortes em intercessão, outras em cura interior, outras em louvor, não quero dizer música com ritmos mundanos, mas celestial que é usada pelos anjos para louvar a Deus e ao Cordeiro Santo, outros no ensino bíblico, outros em danças, aqueles que são de acordo com os aprovados por Deus, e algumas denominações são fortes em várias coisas. Nas denominações cristãs unidas sob as instruções de Cristo, seríamos mais fortes contra as más obras dos servos do inimigo e haveria um maior reavivamento nos níveis nacional e internacional, embora, apesar de tudo, Cristo traga um maior avivamento quando ele limpar cada um de suas casas de oração e de cada igreja local e quando o Espírito Santo manifesta mais de seu poder por meio de seus servos. Submeter-nos mais ao Espírito Santo e à interpretação adequada da Santa Palavra do Altíssimo que Ele pode nos dar a conhecer, nos tornaria uma comunidade cristã única, com o mesmo regulamento, o aprovado por Deus, e a mesma doutrina, a de Cristo, que é puro e perfeito.
já que não devemos misturar as doutrinas dos seres humanos nos ensinamentos para as ovelhas de Cristo, se exemplos que não desviem o ensino bíblico podem ser divulgados. Assim, haveria 2 ou 3 locais para cada município ou cidade, dependendo do tamanho do território, pertencentes a uma sede principal no país e, ao mesmo tempo, a uma sede principal internacional localizada em um país escolhido pelo Espírito de Cristo. Entendo que de tempos em tempos a comunidade messiânica é um pouco mais complexa, mas para Deus tudo é possível. Apesar do exposto, também sabemos que Deus respeita a vontade de cada uma de suas criaturas. Efésios 4:1-3 Eu, portanto, aprisionado no Senhor, peço-lhe que ande digno da vocação com a qual você foi chamado, com toda humildade e mansidão, apoiando-se pacientemente no amor, solícitos em manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. 1 Coríntios 1:10 Portanto, irmãos, peço-vos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos falem a mesma coisa e que não haja divisões entre vocês, mas que estejam perfeitamente unidos na mesma mente e na mesma mente. Nota: a unidade que devemos rejeitar é a proposta pelos ministros desviantes, a do ecumenismo, que é introduzir mais doutrinas de erro. Não devemos permitir no púlpito aquelas pessoas que mudaram a doutrina sonora, a verdade pela doutrina do erro, a mentira. Tampouco deveriam assistir aos shows de adoradores que se desviaram, que depois de obterem por inspiração do Espírito Santo, algumas letras musicais para louvor, a usaram misturando ritmos mundanos que estão de acordo com costumes pagãos ou culturas terrenas, e não de acordo com o celestial. Apesar disso, ainda existem servos que adoram no espírito e não de acordo com os gostos da carne. Não devemos participar de eventos religiosos que os falsos ministros chamam, pois é melhor fugirmos da tentação para propostas que possam nos corromper. Devemos guiá-los para a verdade de Cristo, de alguma maneira. O ecumenismo é para enfraquecer e desviar os fundamentos do verdadeiro cristianismo. 10. Para o que está por vir, devemos ser fundados nos fundamentos dos apóstolos e profetas, aqueles aprovados por Deus, mas ai das denominações que não permitem ou aceitam os profetas de Cristo. Porque eles não permitem que Deus fale através deles para edificar ainda mais a igreja, alertar sobre as obras e coisas das quais devemos nos afastar nesses tempos difíceis e tornar-nos mais bem conhecidos, o que Deus nos agrada fazer todo momento da nossa vida. Na palavra de Deus está escrito sobre outros profetas que foram depois de João Batista, quero dizer os da nova aliança. Deus continua a usar todos os ministérios. Efésios 4:11-13 Ele próprio constituiu alguns apóstolos, para outros profetas, para outros, evangelistas, outros pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e conhecimento do Filho de Deus, a um homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nota: em nenhum lugar do texto bíblico acima diz que os profetas são apenas até a antiga aliança ou até o último texto do Apocalipse, muito menos diz que eles são apenas até o século 20 ou 21, mas neste século poderia ser a insurreição da Igreja. Nem diz que alguns ministérios continuarão em vigor após um certo tempo, pois é até que todos os filhos de Deus sejam redimidos e totalmente aperfeiçoados, através de Cristo. Em relação aos profetas da nova aliança,
Atos 13:1 Havia então na igreja que estava em Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simão cujo nome era Níger, Lúcio de Cirene, Manaém que crescera junto com Herodes, o tetrarca, e Saul. Et. 15:32 E Judas e Silas, como também eram profetas, confortaram e confirmaram os irmãos com uma abundância de palavras. 11. Para saber se um ministro é ou não de Deus, é preciso discernir o tipo de espírito que eles têm, verificar se eles têm o Espírito Santo ou se eles têm um espírito mentiroso, e rever a doutrina que ele dá. O Espírito Santo dará testemunho aos que são seus e envergonhará os que são das trevas e todo infiltrado que não retornar a Deus e sã doutrina, com verdadeiro arrependimento. É por isso que é importante que todo grupo cristão encarregado da oração ou intercessão peça a Deus que revele a eles a pessoa que estão nas congregações com más intenções. 1 João 4:1 Amados, não creiam em todo espírito, mas testem os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas foram ao mundo. Nota: o versículo anterior não diz que todos os profetas são falsos. Dizendo muitos, refere-se a um grande número de ministros do inimigo que são enganados no mundo. 12. O Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo são os que decidem a quem chamar, nomear ou escolher, de acordo com a vontade de Deus Pai para o ministério ou serviço específico. As nomeações dos homens em termos de liderança nem sempre seguem o que Deus decidiu, porque existem decisões que são tomadas de acordo com a opinião dos ministros e às vezes podem estar erradas. Diferente é que eles fazem uma confirmação do chamado de Deus, de modo que seria atribuído à pessoa do grupo, de acordo com o que o Espírito Santo deseja, que leva em conta a maturidade que a pessoa tem. Nem todos os discípulos de Cristo têm um chamado para um dos ministérios, aqueles que são bíblicos, e hoje eles são autonomeados, outros são chamados a exercer um único ministério, e alguns sem a autorização de Deus, estão exercendo um ministério adicional, aquele designado por Deus mais outro que não foi designado por Ele. Alguns estão exercendo as funções que não correspondem a eles não estão fazendo o que estão de acordo com a chamada aprovada, como um apóstolo, professor ou profeta, desempenhando as funções de pastor, um pastor, exercendo funções de evangelista ou professor, etc. Existem ministros que designarão alguém em alguma obra ministerial, sem confirmar a vontade de Deus, e correm o risco de negligenciar o verdadeiro chamado celestial. Alguns, por estarem exercitando o que não deveriam, nem sempre é isso, não conseguiram fazer bem o trabalho atual porque não foi designado por Cristo. Eu já vi casos assim em várias igrejas. Também existem ministros um pouco desanimados por terem de exercer o que não são apaixonados porque não os apoiam no que é de acordo com o chamado de Deus, como por exemplo, alguns mestres ou evangelistas que são apoiados apenas se aceitarem desempenhar o papel de pastor. Todos os compromissos que Deus faz são esforços que não são apenas evidenciados na terra, mas primeiramente são evidenciados no céu, no reino de Deus, tendo como testemunhas os anjos e os 24 anciãos. Todo compromisso nas igrejas locais deve primeiro passar pela aprovação do Espírito Santo, porque ele decide em que torná-lo útil dentro do rebanho de Cristo e que dons você lhe dá.
A divisão no cristianismo significa que as pessoas que já estão servindo em alguma congregação e tiveram crescimento, mudando para uma denominação diferente, têm que começar do discipulado, como se ainda bebessem leite e não alimentos sólidos da palavra de Deus, e esses são os seus próprios regulamentos que eles colocaram. Eles até invalidaram estudos realizados em outras denominações focadas na sã doutrina. João 15,16 Você não me escolheu, mas eu te escolhi, e te designei para ir e dar frutos, e seus frutos permanecem para que, seja o que for que você pedir ao Pai em meu nome, Ele poderá lhe dar. 2 Tessalonicenses 2,14 Para a qual ele o chamou através do Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3,14 Pressiono-me a meta, ao prêmio do chamado supremo de Deus em Cristo Jesus. 1 Peter 2,21 Pois para isso você foi chamado, porque Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que você siga os seus passos. Com relação aos ministros de Deus, diretores, coordenadores ou líderes de grupos de servos, nenhum de nós deve dar ordens contrárias à vontade de Deus, nem fazer mudanças ou designações que não sejam aprovadas ou ordenadas pelo Espírito do Altíssimo. 13. Uma única doutrina e uma autoridade principal. Com a ajuda do Espírito Santo, se permitirmos que ele trabalhe, as posições doutrinárias terminariam, especialmente quando visitei diferentes denominações. Em muitos o único que comanda é o pastor ou o apóstolo e não o Espírito Santo, uma vez que muitos ministros eles impõem suas próprias regras, divisões e condições. Uma coisa é buscar o Espírito de Cristo para guiá-lo na pregação e apoiá-lo no ministério, mas outra é permitir que ele decida em nossas vidas e no lugar sob nossa responsabilidade, deixe-o assumir o controle e o governo. Em tudo isso, existem sábios conselhos e todos os que temem a Deus os receberão no Espírito e não na carne. Hebreus 12, 5-8 E você já esqueceu a exortação que lhe é dirigida quando criança, dizendo, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se assuste ao ser repreendido por ele. 6 Para o Senhor que ama, disciplina e ele chicoteia todos que o recebem como filho. Se você suporta a disciplina, Deus o trata como crianças, pois que filho é aquele a quem o pai não disciplina. Mas se você fica sem disciplina, da qual todos participaram, então você é um filho da mãe e não um filho. 14. Este documento é composto de 10 páginas nas quais é divulgado o necessário para a restauração da doutrina sonora. É possível que, devido a diferentes modos de pensar ou pontos de vista, algumas pessoas possam não acreditar que este documento também seja útil para a edificação e que estejam sendo julgadas. Alguns apreciarão as instruções do Espírito de Cristo e outros se sentirão acusados. Esse tema seria tratado pelo Espírito Santo com cada um dos leitores durante a busca íntima que eles têm com ele, sim, se permitirem que ele guie suas vidas. E se você for perguntado sobre este documento, João 7:24 Julgue não segundo as aparências, mas julgue com justiça. Para que o que ele diz no versículo anterior possa ser alcançado em nós, o único caminho seria o Espírito de Cristo nos usar para dizer algo específico a alguém ou nos ordenar que dissessemos quem fosse necessário, o que está de acordo com o comportamento da pessoa.
pessoa, exortação, advertência ou repreensão, levando em consideração que o que é falado no Espírito, o que é confirmado ou trabalhado por Deus, nunca será contrário ao que a Palavra Santa exige de nós. Somente pela manifestação do Espírito de Deus em nossa vida, Deus falou através de nós, que é a pessoa que conhece as intenções do coração de todo ser e que tem razão, é que um juízo justo pode ser feito, a decisão que Deus faz conhecido dele. Nenhum ser humano por conta própria podemos fazer um julgamento justo permanentemente porque ainda não somos perfeitos ou incorruptíveis. O que as seguintes palavras significam de acordo com a Academia Real Espanhola. Juiz determinar se o comportamento de alguém é contrário à lei e sentenciar o que é apropriado. Advertir, apresentar algo a ser considerado, procurado ou evitado. Exortar, incentive alguém com palavras a fazer ou parar de fazer algo. 15. Para fazer um julgamento justo, o comportamento seria determinado de acordo com o que Deus exige por meio de sua palavra ou o que ele faz conhecido por meio de seu Espírito Santo, de modo que a decisão ou resolução seja apropriada para o caso ou situação. Arquivado. Em alguns casos Deus toma, por exemplo, as seguintes decisões: ser obrigado a estar em uma sala tempo de jejum, ser proibido de participar do sacramento para que ele não o leve indignamente, ou ser proibido a alguém continuar a liderar um grupo de servos ou ministrar a alguém, proibição durante o tempo de restauração espiritual ou proibição definitiva, ou proibir o exercício de qualquer outro serviço na igreja para impedir a propagação do problema espiritual, etc. Não devemos decidir de acordo com o que nos parece melhor, porque devemos ter em mente que cometemos erros e que devemos fazer tudo isso da melhor maneira, como Deus quiser, de maneira correta e preservando o amor por nosso irmão ou vizinho, e sem deixar de ter compaixão, orientando a pessoa para o arrependimento. Obviamente, quando a pessoa persiste no pecado após vários processos, a decisão de Deus é muito mais rigorosa. Da maneira que muitos ministros, mencionados na Bíblia, os da Nova Aliança, agiram, devemos agir publicando ou informando a comunidade cristã, o que é verdade, denunciando o que é falso e divulgando os nomes daqueles que estão ensinando uma doutrina errônea, para que aqueles que estão em alguma doutrina falsa se desviem disso e de outros não caiam nos enganos do maligno, nas obras daqueles que o servem secretamente. 2 Timóteo 4:14-15. Alejandro, o latoeiro, me causou muitos males, o Senhor te pagará de acordo com suas ações. Cuidado com ele também, pois ele se opôs bastante às nossas palavras. Nota, veja também Gálatas 6:7. 1 Timóteo 1:18-20. Este mandamento, filho de Timóteo, confio a você para que, de acordo com as profecias que foram feitas antes a seu respeito, a boa milícia milita por eles, mantendo a fé e a boa consciência, rejeitando os naufrágios quanto à fé, alguns dos quais são Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que eles aprendessem a não blasfemar. Nota, não devemos entregar uma pessoa ao inimigo, se o Espírito Santo não nos instruiu a fazê-lo. Mateus 23:27-28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois vocês são como túmulos caiados de branco, que por fora são realmente bonitos, mas por dentro estão cheios dos ossos dos mortos e de toda a sujeira. Do mesmo modo, vocês do lado de fora, na verdade,
mostram-se justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. 16. Muitos ministros se ofendem porque não toleram que outros lhes digam certas coisas, mas gostem ou não para o bem de todos os filhos de Deus, é necessário que eu e muitos servos do Altíssimo saibamos o que o Espírito de Deus quer contar às igrejas. Não escrevi tudo isso para causar raiva, mas para que você consulte tudo isso com Deus e peça a Ele mais sabedoria e ajude a ser mais um exemplo diante dele e diante da humanidade. Provérbios 18:19. O irmão ofendido é mais tenaz do que uma cidade forte, e a contenda dos irmãos é como flechas no quarterdeck. Provérbios 16:32. Melhor é o que demora a irar-se do que os fortes, e quem governa seu espírito, quem toma uma cidade. Eclesiastes 7:9. Não se apresse em seu espírito de se zangar, pois a ira repousa no seio dos tolos. Eu também cometo erros, mas graças ao Espírito Santo e à sua obra transformadora e à misericórdia de Deus, pouco a pouco tenho me despojado do velho. Graças a Deus por todos os ministros e ovelhas de Cristo que me usaram para me exortar e me formar. Apesar do exposto, a pessoa que me formou com mais disciplina e me ensinou a viver de maneira exemplar e a corrigir os ensinamentos é o Espírito Santo de Deus. 1 João 2. Filhinhos, estou escrevendo estas coisas para vocês para que não pequeis, e se alguém pecou temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 17. Quando cometemos pecados que nunca foram planejados por nós, eles já são praticados por ação direta da carne e não por nosso próprio desejo de participar das obras do mal. Romanos 7:17. Portanto, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Todos os dias, o Espírito Santo exige mais de mim e, quando necessário, me disciplina. Lucas 12:48. Mas quem, sem saber, fez coisas dignas de açoitar, será açoitado pouco. Para todos a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais será solicitado. Eu sou santificado em Cristo e isso será mantido graças à orientação do Espírito Santo e à obra da Santa Palavra de Deus. Não sou justificado por minhas próprias habilidades ou obras, mas, apesar disso, no novo nascimento há mudanças agradáveis a Deus porque já somos uma nova natureza, nascida do Espírito Santo que manifesta as obras de santidade e pureza. Portanto, devemos nos comportar como filhos do reino de Deus. Gálatas 2:16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Tito 3:7. Para que, justificados por sua graça, nos tornássemos herdeiros de acordo com a esperança da vida eterna. 18. Por causa de nossa fé, devemos praticar a palavra de Deus porque é assim que demonstramos nosso amor por Cristo, realizando obras dignas de arrependimento. Mesmo assim, cometemos erros porque ainda estamos em um corpo que se rebela contra a vontade de Deus, a carne, mas o objetivo não é consentir voluntariamente com os desejos da carne e sim, agradar a Deus. Efésios 5:1-10. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E ande no amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, oferecendo e sacrificando a Deus com um cheiro perfumado.
Mas fornicação e toda sujeira, ou ganância, nem mesmo são nomeados entre si como convém aos santos. Nem palavras desonestas, nem tolices, nem truques que não são convenientes, mas sim ações de graças. Porque você sabe disso, que nenhum fornicador, ou imundo, ou avarento que é um idólatra tem uma herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém te engane com palavras vãs, porque por estas coisas a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não seja participante deles. Pela primeira vez você foi trevas, mas agora você é luz no Senhor. Andem como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, verificando o que é agradável ao Senhor. 19. Se Deus tem prazer em usar alguém da congregação ou de outra denominação ou casa de intercessão para dar uma profecia, uma exortação, uma instrução ou outras informações, quem somos nós para invalidar a mensagem, dizendo que ela é falsa? Salmo 135:6 Tudo o que Jeová deseja, Ele faz no céu e na terra, nos mares e em todos os abismos. 1 Coríntios 12:7-14 Mas a cada um é dada a manifestação do Espírito para obter lucro. Pois a ele é dada a palavra de sabedoria pelo Espírito. Para outro, a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito, para outro, fé pelo mesmo Espírito, e para outro, dons de cura pelo mesmo Espírito. Para outro, fazendo milagres, para outra, profecia, para outro, discernimento de espíritos. Para outro, diferentes gêneros de idiomas, e para outro, interpretação das línguas. Mas todas essas coisas são feitas pelo mesmo Espírito, distribuindo cada uma delas em particular como ele deseja. Pois assim como o corpo é um e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, sendo muitos, são um corpo, assim também Cristo. Pois por um Espírito todos fomos batizados em um corpo, sejam judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos feitos para beber do mesmo Espírito. Além disso, o corpo não é um membro único, mas muitos. 20 Carta de louvor, o casamento do Cordeiro. Adorador, Gadiel Espinosa. Somos convidados para uma linda festa. Sublime e tão glorioso que não haverá outro igual. O casamento do Cordeiro, de Cristo com sua Igreja. Se aproxima ferozmente e eu quero estar pronto. Aleluia, glória a Deus. Jesus preparou lugares especiais, onde os remidos podemos desfrutar de bênçãos ricas e belos prêmios. E nossas aflições podemos esquecer. Tenha um bom dia, tarde ou noite.